Bom, recentemente a empresa DeepSeek, de inteligência artificial, lançou um novo modelo. E que está meio que abalando o mercado. Porque eles lançaram um modelo que possui as técnicas de reasoning, igual ao OAN da OpenAI. Só que esse modelo da DeepSeek, ele é open source. Então tu pode baixar isso e instalar em qualquer computador que você quiser. E ele é muito superior ao modelo open source da Meta, o Llama, que até então era um dos melhores modelos aí open source que tu podia rodar no teu próprio computador. Só que o grande lance é que o DeepSeek foi criado por uma empresa chinesa e que dizem que ele custou muito menos pro treinamento e uma magnitude absurda do que os modelos da OpenAI. Até tem alguns memes na internet, né? Sei lá, o Sam Altman aqui dirigindo o carro dele, que é um carro bizarro, e o pessoal zoando que o modelo do DeepSeek custou menos do que esse carro para ser treinado. E olhem só a comparação nos benchmarks. Em muitos desses benchmarks, esse modelo o DeepSeek R1 é melhor do que o O1 da OpenAI. Então isso é uma coisa absurda, né? Porque eles conseguiram criar um modelo que é tão bom quanto o O1 e que custou muito menos para ser treinado. E assim, para nós, meros consumidores, isso é muito bom. Porque agora a gente tem acesso a diversos modelos e parece que está ocorrendo uma volta do open source, que muita gente achou que talvez não fosse mais acontecer, no sentido de que os modelos proprietários iam continuar evoluindo absurdamente e os open source não iam conseguir se equiparar a eles. Mas esse lançamento do DeepSeek, o R1, mudou completamente isso. E muita gente falava de que os modelos mais inteligentes, eles deveriam ser proprietários para evitar que isso saísse do controle. E que os modelos open source seriam perigosos, porque qualquer pessoa poderia fazer uso disso. Mas assim, parece que a gente realmente está caminhando para um universo cyberpunk, onde esses modelos vão estar liberados para todo mundo usar. Isso é uma coisa muito louca. E assim, essa semana também teve várias outras notícias relacionadas com IA que são bem interessantes. Como, por exemplo, o projeto Stargate, que é uma parceria da OpenAI com o governo americano e outras empresas para um investimento de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA nos Estados Unidos. Então teve o discurso do Sam Altman junto com o Donald Trump, e fora isso o governo americano também divulgou novas medidas criadas pelo novo governo americano para desregular a IA, para, segundo eles, aumentar a dominância da América em relação à tecnologia de IA. Então assim, a gente está indo por uma era onde bilhões e bilhões de dólares vão ser investidos na tecnologia da IA, na infraestrutura para melhorar mais ainda esses modelos, principalmente os da OpenAI com esse projeto Stargate. Então se a gente já está achando que esses modelos de IA estão bons, conseguem fazer tarefas, conseguem desenvolver códigos, imagina o que vai acontecer daqui a uns 5 anos, quando todos esses bilhões aí começarem a surgir efeito e os novos modelos entrarem aí no mercado. Cara, vai ser uma realidade muito louca. E uma coisa curiosa é que nessa nova administração Trump, colocaram um cara para ser, sei lá, o conselheiro, o diretor, enfim, do segmento de IA e cripto. E que é esse cara aqui, o David Sacks. E esse cara, não sei se ele já apareceu aqui em algum vídeo meu, mas ele tem um podcast chamado de All In Podcast, que eu já coloquei algumas cenas aqui em alguns momentos. Mas esse cara ficou famoso por causa do PayPal. Ele fez parte da equipe do que ficou conhecido como a PayPal Mafia, que era todo mundo lá, os caras que estavam envolvidos no PayPal. Como, por exemplo, o Reid Hoffman, que foi o criador do LinkedIn, e o Peter Thiel, que criou depois a Palantir e várias outras empresas. E aqui tá o David Sacks. E várias outras figuras ali, né, do Vale do Silício. Então vamos ver onde é que isso vai dar. Se isso vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim. Se todo esse investimento em tecnologia de IA vai levar a gente para um mundo melhor, ou se, sei lá, todos os trabalhos vão ser substituídos e a gente vai ser um verdadeiro escravo dessa tecnologia. Enfim, a gente não consegue saber. Esperamos que não. Mas assim, nesses últimos dias a OpenAI lançou também o Operator, que era uma funcionalidade que muita gente estava esperando aí já faz alguns meses, mas que é dar a habilidade pro ChatGPT de executar coisas para você no browser. Tu faz um pedido ali para, sei lá, comprar uma passagem aérea, pedir comida, fazer qualquer coisa em algum site, e ele vai entrar nesse site, vai abrir um browser, vai começar a clicar nos links ali, como se fosse um ser humano, e fazer a tarefa para você. E quando ele encontrasse ali uma captcha, alguma coisa que ele não conseguisse fazer, ele volta o controle para o usuário mexer no negócio. Então realmente aquela questão do agente. Um agente que controla o teu computador e realiza tarefas para você. Como a Anthropic tinha lançado aí alguns meses atrás também. Só que só tem um problema. Isso aqui só está liberado no plano que custa $200 por mês e ainda está em fases de teste. Então não é uma coisa que a gente consegue usar realmente. A menos que a gente pague aí R$1.000 por mês de assinatura do ChatGPT Pro. Então enfim, é ainda um recurso bem limitado. E a princípio esse recurso não está liberado no Brasil, porque quando a gente acessa aqui, mesmo eu não tendo a conta Pro, ele dá essa mensagem, o que parece indicar que, bom, no Brasil ainda não está funcionando, mesmo que você tenha o plano Pro.
pelo menos por enquanto. E assim, uma outra questão envolvendo tecnologia que aconteceu essa semana e que muita gente estava esperando era o anúncio da suposta reserva de Bitcoin que o governo americano ia fazer na nova gestão do Trump. Estou pronto para ver Trump comprar 1 milhão de bitcoins para uma reserva estratégica para nós, americanos. E estou pronto para Donald John Trump tornar os bitcoins uma moeda legal aqui, como aconteceu em El Salvador com Nayib Bukele. Sim, estou pronto. E bom, a Casa Branca divulgou no dia 23 de janeiro esse documento falando sobre ativos digitais, de que a percepção do governo em relação a ativos digitais vai mudar a partir de agora. E assim, isso aqui não é exatamente uma reserva de Bitcoin, até porque se tu dá um Ctrl F nesse documento não existe a palavra Bitcoin. Mas o mais interessante, que muita gente tem apontado, é que nesse documento eles comentam sobre a questão das moedas dos bancos centrais, as CBDCs, e que o governo vai ser contra isso. O que aqui no Brasil talvez seja algo parecido com o projeto Drex, que talvez vai ser lançado aí em breve pelo Banco Central do Brasil. Mas nos Estados Unidos eles estão indo no sentido contrário de não criar isso, porque eles apontam que isso seria um problema de privacidade para as pessoas e que poderia afetar o sistema bancário, enfim. E em relação à reserva de Bitcoin, bom, isso talvez fique para o futuro, mas eles colocam aqui nesse documento de que um grupo ali do governo vai analisar essa questão e eles utilizaram o termo stockpile. Stockpile de ativos digitais. Ou seja, que o governo americano iria guardar criptomoedas, iria comprar ou manter aquelas que eles já possuem, que vieram do Silk Road ou de hackers que foram presos por aí, de forma a ter uma reserva estratégica dessas criptomoedas. Só que eles não citam aqui Bitcoin. Então muita gente, os Bitcoin maximalistas, não viram isso com bons olhos, na verdade. Mas pelo menos está aqui o caminho que eles pretendem traçar. Então pode ser que daqui a alguns meses eles criem uma reserva de Bitcoin, mas por enquanto ainda não. Mas talvez o mais impressionante, pelo menos na minha opinião, uma coisa que eu nunca imaginava que eu veria, foi eles terem solto o Ross Ulbricht, que foi o criador do Silk Road, aquela plataforma na internet que vendia drogas, basicamente, usando criptomoedas. E o cara foi preso há mais de 10 anos e estava cumprindo prisão perpétua. E o Trump perdoou ele e o cara tá solto agora. Então isso é uma coisa muito louca, né? Na verdade, vendo a opinião pública, muita gente foi contra isso, dizendo, poxa, que absurdo o cara soltar alguém que foi condenado por tráfico de drogas. Mas muitas das pessoas pró-Bitcoin, e até pró, sei lá, legalização das drogas e tudo mais, gostou dessa decisão porque achava absurdo o fato do cara ter sido preso com prisão perpétua por ter criado um site na internet usando PHP. Sim, o Silk Road foi criado usando PHP. Então não falem mal do PHP. E usem ele com responsabilidade, porque senão vocês podem acabar numa prisão perpétua. Essa é a grande verdade. Mas vamos ver se essa tal reserva de ativos digitais vai realmente focar em Bitcoin, que é a única tecnologia que faz sentido nesse mundo de criptomoedas, pelo menos na minha opinião, e que não seja uma reserva de Trump Coins. Porque essa foi outra insanidade aí das últimas semanas, que também ninguém faz ideia qual que é o sentido daquilo. Mas enfim. Temos bitcoins. Eles são incríveis. Então temos todas as moedas fraudulentas por aí. E há tantas altcoins que estão apenas causando estragos.